Bom, eu recebo hoje aqui no Hoje Mais Notícias, pela Agita Cidade FM, a doutora Jordana Parreira Barbosa, psicóloga e coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial, e a doutora Giele Bárbara Aparecida Silva Cardoso, também psicóloga do Programa de Ação de Enfrentamento aos Comportamentos Autodestrutivos. Por aí, vocês já podem ter noção do que nós vamos falar hoje, tá? Então, chama a sua atenção. Chame seu amigo, aumente o volume do rádio. Você que já está em casa, almoçando também, ouvindo o rádio, aumente o volume. Muito bom dia, doutora Jordana e doutora Giele. Sejam bem-vindas. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje abordando esse tema tão importante, né, que é um tabu até hoje na sociedade e que a gente tem a necessidade de falar dele para poder evitar, para poder orientar, para a gente melhorar futuramente aí a nossa sociedade. Perfeito. Bom dia, doutora Giele. Bom dia. Um prazer. É Giele mesmo. Giele mesmo. Giele, muito bem. Eu fiquei se era Gisele, será que escreveram errado? Não, mas é Giele, nome diferente para uma pessoa especial também. Muito obrigada. Seja bem-vinda, tá? Bom, doutoras, por que foi escolhido em especial o mês de setembro para se promover as ações aí de prevenção e ajuda? Em 1994, um jovem nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, um jovem alegre, um jovem habilidoso, né, ele comete suicídio. E aí esse jovem alegre e habilidoso apresentava, sim, alguns sintomas não identificados na época pelas pessoas que estavam ali ao redor. Mas esse jovem alegre e habilidoso de 17 anos, ele tinha acabado de concluir uma restauração de um carro, um Mustang 68. E ele pintou na cor amarela, né? E aí no dia do velório desse jovem, os familiares distribuíram uma mensagem junto com uma fita amarela em homenagem à última coisa que ele realizou, né? O último ato que ele fez, onde era escrito: se precisar, peça ajuda, que é até o tema da campanha esse ano do Setembro Amarelo. Em 2000, aí dispara essa onda, né, de atenção ao suicídio, a prevenção ao suicídio. E no Brasil, em 2015, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é até a associação que a gente segue o material para fazer a campanha aqui de Três Lagoas, eles iniciam, definem o mês de setembro como mês de prevenção ao suicídio, até porque o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Perfeito. Deixa eu só dar uma corrigida aqui, que nesse momento o computador aqui resolveu justamente nesse momento aqui poder fazer desligar aqui. Bom, e por que nós devemos então falar sobre esse assunto e levar ao conhecimento da população, né, esse contexto do suicídio? Porque é uma coisa que acontece, é um fato na nossa realidade, na nossa sociedade. As pessoas que estão em sofrimento, elas precisam de espaço para falar desse assunto, né? Ontem mesmo a gente estava numa abordagem de palestra, abordando justamente isso, e numa brincadeira de mímica para exemplificar. Expressa o seu sentimento em mímica. Ninguém descobria, ninguém entendia. Quando você fala, você é entendido. E assim com os temas importantes da nossa sociedade, no nosso dia a dia. Se você não fala do assunto, você não ganha conhecimento, você não descobre formas de abordar, de tratar. A ideia é conscientizar as pessoas sobre o assunto e sobre saúde mental, doenças mentais, porque elas geram sofrimento. E isso é muito importante, abordar esse tema. Então ele pode ser prevenido? Pode, sim. Sem contar também, né, a gente fala bastante da valorização da vida. Sim. Né, que precisa ser falado e precisa ser encontrado ali naquela pessoa que está em um sofrimento extremo, a ideação dela, o que ela luta, o que ela gosta, né, para valorizar mesmo e o significar novamente para ela. Ressignificar, né? Ressignificar no momento ali, o que está sendo melhor para ela. Isso. Muito bem. Nós preparamos uma pauta aqui para as senhoras e senhores, porque como o assunto é muito delicado, para que a gente não possa fazer nenhum comentário errado sobre esse assunto, tá? E eu volto a repetir, você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui
com 2 psicólogas para tratar desse assunto tão delicado que é o suicídio. Caso você queira mandar alguma pergunta através do WhatsApp da Agita Cidade FM, depois nós estaremos encaminhando para elas e elas estarão respondendo particularmente para as senhoras e senhores. Mas vamos aqui dentro da nossa pauta, como nós podemos entender quando uma pessoa está com pensamento ou mostra atitudes que possam levá-la a cometer esse ato contra a própria vida. A melhor forma de perceber um sinal de risco é você observar, né? Você se disponibilizar a conhecer o outro, a ouvir. Se você tem uma pessoa ao seu lado que ela é agitada e de repente ela se retrai, ela está mais contida, algo não está certo. Não quer dizer, lógico, que ela está com pensamentos, mas algo não está certo. Se você tem uma pessoa mais retraída, mais contida, e ela está agitada ou está ainda mais retraída, se você tem uma pessoa que come, né, uma outra coisa que a gente observa muito, que come regularmente, que tem hábitos de vida regularmente, de repente isso aumenta muito a intensidade, né, passa a comer demasiadamente ou passa a ter problemas referente a isso, são pontos que mostram, que estão dando um alerta de que alguma coisa não está certa com aquela pessoa. Nós falamos muito de equilíbrio. É difícil alcançar um equilíbrio na vida, mas tudo que está a mais de um comportamento diário de uma pessoa ou que está a menos é um sinal de que algo não está certo, né? Então, passar a olhar o outro. A gente vive numa rotina, né? É trabalho, é casa, são filhos, são várias funções e a gente não olha o outro. Muitas vezes questionam a gente, eles chamam a atenção. Sim, isso não é frescura, eles chamam a atenção, porque quando a gente não está bem com nós mesmos e que a gente não consegue verbalizar, porque na nossa sociedade existe uma dificuldade de verbalização, é tudo às vezes muito reprimido, muito questionado, nós chamamos a atenção de várias formas. Quem nunca, o casal que está nos ouvindo, que não conseguiu contar que estava nervoso por uma situação, foi lá e bateu a porta. O que você quis fazer? Você quis chamar a atenção para contar que você não está bem. Então, observar essas, abre aspas, chamadas de atenção, comportamentos que não são o normal da pessoa, são os principais sinais. A pessoa está muito deprimida, a pessoa traz frases, né? A gente vê muito em adolescentes, eu quero dormir, não quero acordar, eu quero sumir, se eu pudesse hoje eu ia e não voltava. São frases que não é da rotina, despedidas, perguntas com elaboração de hipótese. Se eu sumir, como que vai ficar? E se eu não estivesse aqui? E que não é da rotina da pessoa, né? Então ela vai demonstrando esses sinais nesse sentido. Também assim, eu não tenho valor, né? É uma fala. Né? Eu não tenho valor nenhum. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Pegando esse caminho dos adolescentes, que é a minha área, né? É muito assim, eu sou um estorvo aos meus pais, né? Eu não acrescento nada na vida deles. Então, por que eu vou continuar aqui? Porque o corre-corre do dia a dia, os pais muitas vezes, né, deixam os filhos muito tempo na escola ou não dão aquela atenção, o filho já vê de uma outra forma, né? Isso, cada um tem uma forma de sentir e se expressar, né? É complexo a gente generalizar no sentido, só os pais, ou só o filho que não vê daquela forma. Porque cada um tem uma forma. Na família a rotina de pais trabalhando e em casa, o que é desenvolvido, funciona, ok. Mas talvez na família B isso não dê certo. Talvez no serviço A, aquela dinâmica de serviço é bacana, é acolhedora, proporciona momentos para o outro ser ouvido, se expressar, e no serviço B nem tanto. Então, falar de saúde mental, de prevenção ao suicídio, de suicídio, é complexo porque nós somos seres subjetivos, né? Eu sinto de uma forma, você sente de outra. Então, é difícil julgar e, às vezes, até quando a pessoa não verbaliza e só tenta demonstrar, é difícil compreender o que ela quer demonstrar. Por isso que a gente bate tanto na tecla, nas campanhas, independente do ano e do tema, da necessidade de falar, de aprender a verbalizar o que você sente, o que você tem ali de incômodo ou até de positivo, para a pessoa saber o que está sendo positivo. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco de ajuda agora.
como nós podemos ajudar essas pessoas em situação de sofrimento, que pensam em suicídio, ou até mesmo ajudar as pessoas que convivem e têm acesso a essas pessoas com esse transtorno, porque às vezes a pessoa está vendo ali, está percebendo algo, mas ela não consegue chegar até aquela pessoa, né, e dizer assim, olha, em que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Sim. Eu acho que o ideal é ter empatia, né? Eu acho que falta hoje em dia muita empatia, né? E assim, saber ouvir. Às vezes, você vai conversar com alguém, a pessoa está mexendo no celular e você está falando. Então, assim, talvez ouvir com qualidade essa pessoa. Fala, né? Pode falar, eu estou te ouvindo, mas realmente ouvir. Né? Dentro de casa, no trabalho, como a Jordana citou, ou às vezes até numa faculdade, em algum lugar que você está. Talvez ter essa percepção do outro também. Né? A gente está vivendo muito ali no nosso mundo. Não né? sentir a necessidade de, eu vou prestar uma ajuda, eu identifiquei alguém, eu quero prestar uma ajuda. Não sentir a necessidade de levar respostas. Muitas vezes essa pessoa, ela só quer ser ouvida. E você não tem a obrigação de dar uma resposta. Você pode sim ofertar ajuda, se você não se sente preparado de dar uma resposta, você pode sim ofertar uma ajuda de vamos procurar um profissional especializado em saúde mental, vamos conversar com uma outra pessoa que você tenha confiança e que talvez possa trazer mais orientações para você. Como podemos ajudar também? Não ter medo de perguntar. Se você conseguiu ter a sensibilidade de chegar a perguntar, você está bem? E essa pessoa traz relatos preocupantes, pergunte. Você está pensando em nos deixar, em fazer alguma coisa mais grave? Porque a reação da pessoa, às vezes a vontade dela falar, ela está esperando só essa brecha. E ela vai falar. Eu acho que essa resposta vale até para uma pergunta que chegou até nós, também pela nossa audiência, que diz assim, olha, eu tenho um colega de trabalho, ou tenho um amigo da faculdade, ele anda muito triste, como posso ajudá-lo? Na mesma pergunta, seria legal eu convidá-lo para irmos juntos a um profissional para saber como passar esse momento delicado? E mais uma pergunta que ele faz, e onde posso encontrar alguém que possa nos ouvir? Olha só, então são 3 perguntas que a pessoa, isso aqui foi a nossa audiência, um ouvinte que enviou, até coloquei na pauta quando nós mencionamos a entrevista. Bom, eu tenho um colega de trabalho ou um colega de faculdade. Já são 2 situações aqui, né? Ele anda muito triste, como vocês já falaram. Como que eu posso ajudá-lo? Ou seja, ele está tentando se colocar à disposição para ajudar esse amigo do trabalho ou da faculdade, né? Seria legal eu convidá-lo para irmos juntos a um profissional? Como ele chegar para essa pessoa e falar assim, vamos juntos conversar com um profissional? Aí você já falou da empatia, tem que ter realmente uma proximidade, né? E onde posso encontrar alguém para nos ouvir? De forma empática, ele pode estar chegando nessa pessoa, nesse colega, nesse colega de sala, de trabalho, enfim. Se ele não tem tanto vínculo com ele, tanta intimidade, ele pode estar colocando de forma empática. Olha, venho observando, e se outras pessoas estão observando, nós estamos observando que você está mais desanimado, está mais abatido, mais triste. Se você precisar de ajuda, se você precisar de alguém para te ouvir, e lógico, se essa pessoa estiver disposta a ouvir sem julgar, sem comparar dores, sem ficar fazendo uma disputa de quem está mais ou menos, Sim, né? tem que estar preparado. Se essa né? pessoa estiver disposta a ouvir, estou aqui para te ouvir. Se você não se sente à vontade de desabafar com alguém, procura um profissional da saúde mental, familiares ou amigos muito próximos. Às vezes a pessoa ela tem essa resistência de procurar. Se a pessoa que está em sofrimento não consegue procurar essa ajuda, você pode estar procurando. Você pode estar buscando um profissional e pedindo orientações. Olha, eu estou com uma pessoa assim, eu já tentei me aproximar, eu já tentei conversar, eu já sugeri, já dei até um cartão de um profissional, ela não vai, eu estou vendo que ela está ali se afundando. O que eu posso fazer? Eu vim aqui para pegar orientações mais precisas, mais direcionadas, né? E tem a terceira pergunta?
onde buscar Isso, essa ajuda. onde buscar essa ajuda. Onde buscar essa ajuda. E você falou também do profissional, né? A gente já tinha conversado sobre isso antes. Você falou que não precisa ser propriamente ou psiquiatra ou psicólogo, né? Existe dentro da rede outros profissionais? Sim, dentro dos CAPs, né, que é um dos locais de buscar ajuda, hoje no município de Três Lagoas nós temos terapeutas de referência, que são profissionais de nível superior, não necessariamente o psicólogo, que tem especialização em saúde mental, prontos para acolher. Esses profissionais atualmente, eles estão dentro das UBSs, né, das USFs, perdão, que são os postinhos de saúde, fazem esse acolhimento e direcionam. Dentro dos CAPs, nós temos profissionais terapeutas ocupacionais, me ajuda, Assistente social, temos perfeito. educadores físicos, temos... TO, falamos? TO, falei terapeuta ocupacional, me desculpa, equipe do CAPS. Mas temos outros profissionais que eles... Enfermeira, temos enfermeiros, né? Que estão prontos para acolher. É lógico que o atendimento especializado dentro de uma sala, né, é o psicólogo, que vai ali abordar essas situações emocionais de sofrimento, vai direcionar semanalmente, quinzenalmente ou até de outra forma, em grupos a gente pode, ou o psiquiatra, caso precise aí de uma avaliação mais precisa, intervenção medicamentosa. Mas esses profissionais dentro do CAPS, eles têm total qualidade e preparo para orientar família e paciente ali, a pessoa que está em sofrimento, a conduzir esse momento, a fazer direcionamentos. Perfeito. Já que nós estamos falando de profissionais, o bom profissional, o profissional formado, o bom profissional da comunicação, aquele profissional também de formação, de jornalismo, ele aprende na faculdade que ele não deve noticiar de forma errônea essa questão do suicídio, que isso pode propagar várias outras coisas depois dessa notícia vinculada. É uma das nossas perguntas, né? A mídia muitas vezes ela erra aí ao postar vídeos ou notícias de alguma maneira, né, para ativar aí ou causar uma reação em alguma pessoa que já tem em mente esse pensamento suicida. E realmente isso pode acontecer. Existe até uma síndrome, né? Que isso pode... Um efeito que pode desencadear, né? Isso. Existe não sei se eu vou pronunciar correto, mas existe um efeito chamado efeito Werther, que é o efeito de provocar outra situação, a mesma situação em grande escala, né? Ele é referenciado a um romance, se eu não me engano, da Alemanha, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse romance, ele finaliza o livro se suicidando. Naquela época, 1800, se eu não me engano, em alguma coisa, as pessoas que leram se identificaram e acharam que a solução que ele teve ali para o sofrimento dele era o correto, e teve um efeito de vários suicídios naquela época, né? Então a gente usa muito quando acontece alguma coisa referente à saúde mental, quando a gente fala do suicídio, o cuidado da postagem para não provocar o efeito Werther. Nós vemos sim nas mídias uma boa intenção no divulgar, mas por que colocar fotos? Por que expor detalhes tão precisos de uma situação? Por que não usar aquele momento para levar para um método de reflexão, para disponibilizar informação de onde buscar ajuda, para trazer esclarecimento de que existe sim sofrimento mental, isso é uma realidade nossa, que isso não é ser fraco, que isso não é falta de Deus, que isso não é frescura, que isso não é vergonhoso. Nós somos seres humanos, feitos de carne, nós não somos de ferro, nós temos emoções. Então, esse cuidado no divulgar, da mídia falar, né? Não trazer o sensacionalismo. Não é um momento para sensacionalismo. É extremamente desagradável ser empático nessa postagem, porque e o outro, a família, que está ali em sofrimento, essas pessoas os amigos. Têm famílias, então, aproveita esse momento para trazer informações, para fazer promoção em saúde, né? Para trazer orientações que vão ter efeitos positivos. E aqui a gente até quer agradecer
a toda a nossa audiência, principalmente aqueles que estão sempre atentos nos acontecimentos da cidade, que nos enviam fotos, que nos enviam vídeo, e às vezes fala assim, poxa, você não publicou o meu vídeo, está entendendo por que agora que a gente não publica, que nós não publicamos o seu vídeo? Porque ali tem imagens que muitas vezes até a própria rede social, como o YouTube e o Facebook, ela derruba essa imagem, porque eles têm uma legislação a ser cumprida também, existem regras. Então a gente não pode colocar, e muitas vezes o funcionário está no período de trabalho dele, para com o trabalho para poder filmar um acidente, uma ocorrência, que ali tem pessoas que estão ali machucadas e em outras situações difíceis, ou até mesmo já chegaram a óbito, e ali tem as imagens dessas pessoas. E às vezes, o que acontece, muitas das vezes, é familiares não estar nem sabendo o que está acontecendo e de repente ficam sabendo pela rede social que um familiar dele perdeu a vida por conta de uma imagem na rede social. A partir do momento que você divulga uma imagem, você tira o direito do familiar, do amigo próximo, receber de forma empática a notícia, com acolhimento. Porque se você joga hoje numa rede social um vídeo, uma foto, e hoje as fotos vêm ali bem próximas, né? O familiar vê primeiro, o choque é muito maior. Né? A pessoa perde, o familiar perde o direito de receber essa notícia com um profissional, de forma acolhedora, entre aqueles que vão dar realmente apoio. Né? Então é uma falta de empatia esse ato. Talvez usar as redes, né, a rádio, essa questão para enfatizar a importância de procurar ajuda, enfatizar a importância de conversar, de falar, né, usar o contrário, né, quando acontecer alguma coisa disso relacionada ao suicídio, focar do outro lado, né, de procurar ajuda, de falar, de ser empático, né, a gente tanto fala porque é necessário. É necessário. Bom, e aí aquela velha pergunta que todos ficam na cabeça pensando, depressão, ela é considerada a peça principal para desencadear o processo aí que leva a pessoa a cometer um suicídio? O suicídio, assim como eu já citei, ele é complexo. Então ele vai envolver fator psicológico, fatores biológicos, sociais e culturais. Via de regra, quando a gente fica sabendo fica sabendo que uma pessoa se suicidou, essa pessoa, né, ela estava mais triste, deprimida e afastada. Acontece o contrário, nós vemos muito o contrário também, pessoas que estavam extremamente bem e de repente cometem o ato. Mas isso não quer dizer que era uma depressão. Depressão está sim entre os principais fatores? Está, mas nós temos transtornos de personalidade, nós temos situações sociais, nós temos situações biológicas que podem interferir e não necessariamente a depressão. Idade? Idade? Tem alguma idade? Não. O suicídio está passível a qualquer pessoa de qualquer idade. Né? Nós vemos uma prevalência maior entre jovens, entre aí, né, os 17, 20 e poucos anos, dependendo também o momento que nós estamos social. Né? Se você puxar um histórico de antes de 2015, se eu não me engano, 2015, nós vemos uma outra faixa etária. Então, dependendo do momento social. Pós-pandemia, todos foram muito afetados, né? Isolamento social, de repente uma volta. Então, existe uma prevalência maior atualmente nos jovens adultos aí, mas qualquer idade está sujeita a cometer suicídio. Perfeito, então. Doutora GL, doutora Jordana, fica aqui então o meu agradecimento. Eu deixo o microfone à disposição de vocês, caso queiram divulgar alguma campanha nesse Setembro Amarelo, o que mais vocês queiram complementar, fica à vontade. Eu gostaria de complementar a questão de ser agente multiplicador. Né? A gente tá tendo a experiência lá no CAPS dos adolescentes chamando os amigos. Vamos, lá é legal, lá vai te ajudar. Então, assim, é muito interessante, né? Eles tendo essa visão, porque os adultos não têm. É igual a Jordana no começo falou, é vergonhoso, Sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza. Eu não vou pedir ajuda, eu não preciso de ajuda, eu não sou louco, por que eu vou procurar ajuda?
E os adolescentes que estão nessa fase mesmo de precisar, a gente está nessa faixa etária, eles mesmos estão indo e chamam os amigos, vamos que é legal, ou senão eles pedem pra gente, olha, eu tô com um amigo, eu percebi que ele tá triste, ou que ele já fez alguma coisa, como uma autolesão, alguma coisa. Você não pode ligar pra ele? Você não pode falar com a escola, alguma coisa assim? Então a gente tá fazendo essa parte também que eu achei muito interessante e que é válido para qualquer idade. Sim. Né? Gente, ó, eu faço terapia, é legal, é bom. Trazer isso para a sociedade é muito importante. E aonde a pessoa pode procurar essa ajuda? O endereço, o local? Fluxo, quer falar? Fluxo? Não, pode trazer CAPS 2. CAPS 2, unidade básica, o AD, né? O ambulatório. Isso, CAPS 2, ele é direcionado para transtornos mentais graves e severos, né? Persistentes também. A porta de entrada, atualmente no município de Três Lagoas, são os postinhos de saúde, né? As USFs. Então você chega ali na recepção, verbaliza do jeito que você achar melhor, que você está precisando de uma ajuda, né? E eles vão agendar esse acolhimento para o mais rápido possível. Não temos fila para acolhimento, tá? É bem rápido. Se for um caso, para casos leves e moderados, né? O posto. Agora, se você já identificou mesmo que a pessoa está ali isolada, às vezes já tá se autolesionando, já está verbalizando vontades, manifestando sintomas mais graves, falando em específico da questão de suicídio, então pode estar procurando diretamente o CAPS 2. Esse acolhimento também acontece lá. Se essa pessoa tem alguma situação vinculada ao uso e abuso de álcool e outras drogas, também pode estar procurando o CAPS AD, que significa Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Ali o atendimento é especializado. Maravilha. Então nós proporcionamos para vocês, meus amigos ouvintes e internautas, esse momento bom, esse momento de descontração e também de ensinamento para você aprender um pouco mais sobre esse assunto tão delicado. E a gente, nesse Setembro Amarelo, a gente vai falar mais sobre isso também em outros programas, através do portal Hoje Mais Notícias também, e pelas nossas redes sociais. A gente já tem alguns vídeos também com outros profissionais que são parceiros aqui do grupo, falando também sobre esse tema de uma forma que você possa entender e que chegue até você da melhor maneira possível, tá bom? Agora são 11 horas e 43 minutos. Eu volto daqui a pouquinho com o Gilmar Taboni no segundo bloco. Muito obrigado, minhas convidadas. E as portas estão abertas sempre que vocês precisarem trazer um assunto delicado ou falar sobre assuntos que realmente a nossa população precisa. Pois não? Só para avisar, não deixem para falar de suicídio, de sofrimento emocional, de saúde mental em setembro. Gente, fala o ano inteiro, procura a gente o ano inteiro. Com certeza. Não deixa para falar. Digo para a população de forma geral, não espera o setembro para buscar, oferecer uma ajuda em uma rede social. Fala o ano inteiro, isso é importante, né? O setembro é para a gente reforçar a importância de olhar para essa situação, mas o ano inteiro nós estamos aí vivendo, convivendo com os outros e precisando olhar para o próximo.